E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Teremos agora uma aula de língua portuguesa. O nosso canal é o Pelos Caminhos da História. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Larrive Dica e eu vou ministrar agora uma videoaula para vocês falando a respeito da tonicidade das palavras. Pelos Caminhos da História nós também temos aulas de língua portuguesa, né? De acordo com o que vocês pedem, de acordo com o que vocês solicitam, de acordo com a necessidade dos meus alunos. Então, eu vou estar falando com vocês hoje sobre a tonicidade das palavras. O que é a sílaba tônica de uma palavra? É aquela sílaba que é pronunciada com mais intensidade, ou seja, com mais força dentro da palavra. Nós sabemos que as palavras são formadas por sílabas e que uma dessas sílabas é aquela que a gente pronuncia com mais intensidade, com mais força. É justamente essa sílaba que é conhecida como sílaba tônica das palavras. Vou citar alguns exemplos para vocês. A palavra amizade. A sílaba que é pronunciada com mais força é za. Amizade. Então, a sílaba tônica da palavra amizade é a za. Verão. Qual é a sílaba pronunciada com mais força? Qual é a sílaba tônica? Rão. Então, a sílaba tônica da palavra verão é o rão. A palavra música. Música. Qual é a sílaba pronunciada com mais força? É o mu. Então, a sílaba tônica da palavra música é o mu. Geladeira. Qual é a sílaba que a gente pronuncia com mais força? Geladeira. O dei. Então, a sílaba tônica da palavra geladeira é dei. Ok? Então, a sílaba tônica é aquela sílaba dentro da palavra que nós pronunciamos com mais força. Quantas sílabas tônicas uma palavra possui? Apenas uma sílaba tônica por palavra. Muito importante isso, né? Muito importante a gente lembrar disso, ok? Bom, conforme a posição dessa sílaba tônica, as palavras podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá? Então, de acordo com a posição da sílaba mais forte, daquela que a gente pronuncia com mais intensidade, da sílaba tônica, né, determina o tipo de palavra que ela é. Se ela é oxítona, se ela é paroxítona ou se ela é proparoxítona, ok? Bom, vamos falar sobre cada uma delas? Então, as palavras oxítonas são aquelas palavras, né, onde a última sílaba da palavra é a sílaba tônica. A última sílaba, né? Quando ela é a que a gente pronuncia com mais força, a última sílaba, então essa palavra, ela é uma palavra oxítona. Exemplo, arroz. Qual é a sílaba que pronunciou com mais força? Ros, a última. Então, arroz é oxítona. Saci. Qual é que a gente pronunciou com mais força? Sílaba tônica. Si, a última. Então, a palavra saci é oxítona. Tabu. Qual que a gente pronuncia com mais força? Qual é a sílaba tônica? O bu, a última sílaba. Então, tabu é uma palavra oxítona. Ninguém. O quem é a sílaba pronunciada com mais força, a sílaba tônica. Também é a última. Então, a palavra ninguém é oxítona. Então, só para reforçar, as oxítonas são aquelas onde a última sílaba da palavra é a tônica, a que pronuncia com mais força. Vamos agora para as paroxítonas. Quando é que uma palavra é paroxítona? Quando a penúltima sílaba da palavra é a tônica.
é quando a penúltima sílaba é aquela que a gente pronuncia com mais força, com mais intensidade. Aí a palavra é paroxítona. Exemplos: menino. O nin é a penúltima sílaba. Então ela é a sílaba tônica. O nin é a penúltima. A palavra menino é paroxítona. Perdidos. O di, a penúltima sílaba, né, da palavra perdidos, é a sílaba tônica. Então a palavra é paroxítona. Felicidade. O da é a sílaba tônica, a penúltima sílaba. Então a palavra felicidade é paroxítona. Vírus. O vi é a sílaba que a gente pronuncia com mais força, é a penúltima. Então, se a penúltima sílaba é a que pronuncia com mais força, é a sílaba tônica. Então essa palavra é paroxítona. E quando as palavras são proparoxítonas? Quando a antepenúltima, a anterior à penúltima, né, é a sílaba tônica. É a sílaba da palavra pronunciada com mais força. Exemplos: lâmpada é a antepenúltima sílaba, né, a sílaba tônica. Lâmpada, a antepenúltima sílaba. Então essa palavra ela é proparoxítona. Último. O u é a sílaba tônica, antepenúltima sílaba, né? Então ela é proparoxítona. A palavra último é proparoxítona. Matemática. O segundo ma, a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Então a palavra matemática é, né, uma palavra proparoxítona. Ângulo. É a antepenúltima sílaba. Então, se a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, a palavra ângulo é proparoxítona. Gráfico. Gra é a antepenúltima sílaba, sílaba tônica. Então, a palavra gráfico é proparoxítona. Dúvida. O du é a antepenúltima sílaba, é a tônica. Então, a palavra dúvida é proparoxítona. Então, a língua portuguesa é muito complexa, perceberam? Mas é muito gostosa de aprender. Uma questão importante que eu gostaria de frisar com vocês, que toda palavra proparoxítona, a sílaba é acentuada. Toda palavra proparoxítona, a sílaba tônica é acentuada. Ok? Um grande abraço. Espero que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês. Um grande beijo e até a próxima aula.